Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje, no nosso componente curricular de matemática, iremos falar sobre a subtração e as suas propriedades. Na aula anterior, nós falamos sobre a adição. Incluímos elementos e informações que no nosso dia a dia passa despercebido. E hoje iremos falar sobre a subtração. Então vamos lá. A subtração é uma operação matemática que está associada à ideia de retirar. Então, pensa só, nós temos uma quantidade, dessa quantidade iremos retirar uma outra quantidade para ter um resultado final. E aqui eu coloco uma outra informação que, no dia a dia, eu percebo, na sala de aula, que entre a adição e a subtração, os alunos, os estudantes têm mais dificuldade em resolver a subtração. E aqui eu quero lembrar de uma professora antiga que eu tive quando estudava, na época dos anos iniciais, que ela falava essa mesma coisa. Por que o aluno tem essa dificuldade? Porque a ideia de tirar alguma coisa de nós é mais difícil de entender. Então, se eu ganho coisas, é melhor do que retirar. Então, a subtração, ela vai ter essa ideia de sempre retirar uma quantidade para a outra e ter o resultado final, tá bom? E na subtração, utilizamos o sinal de menos, E aqui já está falando, pode ser lido como uma operação de menos. Então vamos analisar também essa seguinte situação. O João, ele tem um total de 8 carrinhos. E aí ele vendo que ele tem essa quantidade, ele falou assim, olha, eu não preciso disso tudo, eu quero doar dos meus 8 carrinhos, eu quero doar 5. Qual é a quantidade total que ele ficou? Observe só, ele tem uma quantidade, retirou uma certa quantidade para chegar no total. Então, desse total de 5 carrinhos e tirando 8, ele vai ter somente 3 carrinhos agora para brincar, tá? Então, na operação, no algarismo, 8 menos 5 é igual a 3. A subtração também, ela tem os seus termos, Os termos da subtração. Então, na operação aí, 8 menos 5, o resultado igual a 3, o 8 se dá o nome diminuendo, o 5 tem o nome de subtraindo e o 3 tem o resultado, o nome de resto ou diferença. E nesse resto ou diferença nós conseguimos analisar em várias situações problemas. Procure a diferença. Então, nós sabemos que nós temos que fazer uma operação de subtração. Vamos analisar aqui nesse slide a ideia de diferença. Então, observe só. Nós temos 2 amigas e cada uma delas tem uma quantidade de lápis de cor. A primeira é a Joana, ela tem 12 lápis de cor. E a Laura tem 4 lápis de cor. Para me saber a diferença de quantidade entre as duas, quantos a Laura tem a mais, nós temos que fazer o seguinte, a operação de subtração. Então, 12 menos 4, eu tenho o resultado de 8. Então, a primeira amiga tem 8 lápis de cor a mais do que a segunda amiga. Essa é a ideia de diferença. E essa ideia de diferença é muito bom que a gente tenha em fazer em prática, porque em várias situações, problemas, aparece, descubra a diferença. Qual é a diferença entre os números, entre a operação? Então, esta é a ideia de diferença que está representada na operação de subtração. Uma outra ideia que nos dá é a ideia de resto. Vamos imaginar que você tem aí 10 balas, um total de 10 unidades de balas. E aí você vai comer 3 dessas balas. Então, vamos lá. Comemos 1, 2, 3 dessas balas. Qual a quantidade que me restou? Então, além de contar nesses números, no desenho, nós vamos fazer a representação no algoritmo. 10 menos 3, 7. E essa ideia, da gente analisar um grupo de elementos ou de objetos, ela é muito interessante. Mas quando nós partimos do princípio que nós já sabemos a operação, imagina aí você fazendo uma operação com um número maior, Então, você imaginar pegar aquela quantidade de objetos, e tirar, é muito mais fácil representar no algoritmo. E a mesma ideia de adição, nós vamos olhar aqui também com o cálculo da subtração.
E aqui é muito importante, e eu coloco como hábito, né? Gostaria que você fizesse como hábito, é que toda vez que você fizer uma operação, tanto de adição como subtração, pegue o hábito de sempre colocar um número maior, né? Armando ele primeiro e depois o número menor. Até porque a subtração nós só conseguimos tirar uma quantidade se ela for maior. Então vamos lá. Primeiro passo, armar a operação. Então eu tenho aqui, ó, o quadro QVL, novamente para que vocês possam entender, armando um número sobre o outro na sua ordem. Então vamos lá. 1.364 menos 132. Observe aqui, unidade, vamos subtrair a unidade, depois vamos subtrair as dezenas, depois as centenas e depois unidade de milhar. Então, eu faço a armação da operação primeiro, para que depois eu venha fazer a subtração. E agora eu vou trazer para vocês uma diferente estratégia de resolver a subtração com material dourado. Quando a gente trabalha a operação de subtração, falando sobre a reserva, pegar emprestado. Então, eu vou trazer para vocês de uma forma clara e objetiva para que a gente possa aprender e ampliar o nosso conhecimento. Então, com o material dourado, nós vamos fazer aqui a primícia da subtração, que é a retirada, de uma quantidade e retirar numa outra para ter um resultado. Então, nós vamos fazer a seguinte operação, 22 menos 8. E nós vamos achar o resultado através do material dourado. Eu já separei aqui 22 unidades do material dourado e vamos retirar 8 para achar o resultado. Então, vamos retirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o resto, o que sobrou de unidades, será o resultado da nossa operação 22 menos 8. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 22 menos 8, nós temos o resultado de 14. Essa é a ideia que nós temos de retirar. Uma outra informação, quando eu trouxe no material dourado, eu disse o seguinte, que a cada grupo de a cada grupo de 10 unidades, eu terei uma dezena. A cada grupo de 10 dezenas, nós teremos uma centena. E por aí vai. Então, nós vamos fazer agora o sistema de reserva, de troca. Então, o que nós podemos fazer? Se nós podemos trocar 10 unidades por uma dezena, vamos fazer essa troca. Então, vamos retirar aqui 10. 2, 4, 6, 8, 10. Fazendo essa troca, eu vou trocar por uma dezena. Vamos fazer novamente essa troca de 10 unidades por uma dezena. 2, 4, 6, 8, 10. Fazendo essa troca por uma dezena, repare que nós continuaremos a ter o número 22. Olha, 10 mais 10, 20, mais 2, 22. Professor, e como nós vamos fazer essa operação, já que eu preciso de retirar? Dessa forma aqui que nós já montamos aqui no material dourado. É estabelecer o princípio de troca, de pegar emprestado. Se nós temos a ideia que nós podemos fazer essa troca, vamos fazer agora a troca de uma dezena por 10 unidades. Então, vou pegar uma dezena e vou colocar 10 unidades. 2, 4, 6, 8, 10. O que nós fizemos aqui? Se contarmos, teremos novamente 22 unidades. Uma dezena aqui com 10, e mais 12, 22. Agora sim nós teremos possibilidade de fazer essa troca, essa operação. 22 menos 8, 14. Vamos olhar? Então aqui nós temos 22. Vamos tirar 8. 2, 4, 6, 8. Se contarmos, nós teremos resultado de 14. 10 mais 4, resultado 14. Então, nós conseguimos, com o material dourado, estabelecer diferentes formas
para resolver uma subtração. E isso, né, gradativamente, né, com os anos, terceiro, quarto, nós conseguimos implementar mais informações sobre a informação da subtração com material dourado. Agora vamos fazer a mesma operação que eu mostrei com material dourado, só que agora no algoritmo, que seria a subtração com reserva. Mais uma vez, a reserva é quando nós pegamos emprestado de uma outra ordem para fazer a subtração. Então vamos lá. 22 menos 8. Mais uma vez, eu gosto de sempre colocar aqui para os alunos a ideia de que tem que separar unidade, centena e dezena. Então aqui, ó, temos aqui a unidade e aqui a dezena, tá? Então vamos tirar. 2 tira 8? Não, porque o 2 é uma quantidade menor do que 8. Então eu não consigo tirar um número menor para um número maior. Então o que nós falamos então? Que é a reserva. Nós pegamos emprestado. E aqui uma outra informação. A unidade só pode pegar emprestado da dezena, a dezena só pode pegar emprestado da centena e assim vai. Existem outros métodos que ensinam a subtração, mas uma forma mais clara e objetiva é esta. Então, se o 2 não tira 8, ele tem que pegar emprestado com o 2 da dezena. Então, pegando emprestado com o 2, já que ele vai emprestar 1, ele vai ficar um número a menos 1, e o 2 aqui vai ficar 12. É assim que nós fazemos na escola. E é igual nós conseguimos tirar. 12 menos 8, 4. 1 menos nada, nós vamos somente descer. Então, nós fizemos aqui a subtração com reserva, quando a gente pega emprestado. Vamos fazer agora a subtração sem reserva, é o que nós fazemos normalmente. Tiramos de uma quantidade para ter o resultado. 9 menos 5, nós vamos ter aqui o resultado de 4. 4 menos 4, resultado 0. 5 menos 3, teremos 2. 1 não tem que tirar com outra unidade de milhar, então vamos só descer esse é o mesmo número. Então, 1.549 menos 345, nós temos resultado de 1.204. Agora eu quero trazer para vocês uma grande dificuldade que eu também percebo com os alunos é quando nós temos dezenas e unidades que tem um número 0 para fazer a subtração. Já que a unidade só pode pegar com a dezena, e observe aí que a dezena ela é um número neutro, um número 0. Então ela não consegue pegar emprestado. Então vamos constituir, estabelecer essa relação. Vamos imaginar aqui que as ordens vão conversar uma com a outra. Então a unidade fala assim, ó, ô dezena, me presta um número, uma quantidade, mas ela fala assim, olha, eu não tenho. Então eu vou lá na centena pedir esse número para nós. Então, 0 não consegue pegar emprestado com o 0 aqui da dezena. Então, o 0 da dezena vai pegar primeiro emprestado com o 8. Então, o 8 vai doar 1 para ele e ele vai ficar 10. Já que o 8 doou 1 para ele vai ficar 7. Agora, o 0, que seria da dezena, ficou 10. E agora ele tem condição de emprestar 1 para a unidade. Então, agora a unidade vai pedir emprestado para ele. 0 vai pegar emprestado com o 10. Então, já que ele vai pegar emprestado, ele vai ficar 9 e o 0 vai ficar 10. Agora sim, nota que nós temos possibilidade de resolver essa operação, porque os números de cima ficaram maiores. Então, 10 menos 5, temos o resultado de 5. 9 menos 3, temos o resultado de 6. 7 menos 2, vamos ter o resultado de 5. Então, o resultado com essa subtração com reserva é 565. Vamos para o próximo exemplo, e aqui eu trouxe uma operação com reserva, e o mesmo resultado eu vou colocar em uma outra subtração. Vocês notem aí que são os mesmos números, e eu vou fazer uma outro método com vocês. Então, vamos lá. 425 menos 158. A ideia de reserva é pegar emprestado. Então, 5 tira 8? Não. Então, ele tem que pegar emprestado com a dezena, que é o número 2. O 2 vai ficar 1 e ele doando o PC para a unidade vai ficar 15. 15 menos 8, nós temos resultado de 7.
porque 7 mais 8 é igual a 15. Vamos lá. 1 tira 5? Não. Então, ele tem que pegar emprestado com a centena. Então, o 4 vai doar 1 para ele. Então, vai ficar 11. E já que o 4 doou, ele vai ficar o número 3. 11 menos 5, nós temos o resultado 6. E 3 menos 1, temos o resultado 2. Então, o resultado dessa operação é 267. E como eu falei para vocês, tem vários métodos, várias formas de fazer uma operação. E aqui eu sempre trago essa operação para os meus alunos quando eu percebo que eles já têm, né, uma grande segurança para fazer essa operação. Mas não é difícil desse método aqui. Vamos analisar como a gente realiza esse novo método. E esse método chama coloca 1 e acrescenta mais 1. Então, a mesma operação. O que nós fazemos então? Vamos esquecer agora a parte da reserva. Estou trazendo para vocês um novo método. Então, 5 menos 8 tira? Não. Então, não vamos pegar emprestado. Vamos somente colocar um 1 aqui. Então, 15 menos 8, nós vamos ter o resultado de 7. Porque 7 mais 8 é igual a 15. E agora, o que nós vamos fazer? Já que nós colocamos um aqui, aqui nós vamos acrescentar mais um. Então, vamos lá. O 5 agora vai ser 6. 2 menos 6 tem condição de tirar? Não. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar 1. Agora temos condição. Resolvendo a coluna das dezenas, 12 menos 6 vai ficar 6. 1 agora, vamos acrescentar 1. Se nós colocamos 1 aqui, vamos acrescentar 1 aqui. Se ele é 1, ele vai passar a ser 2. 4 menos 2, vamos ter o resultado 2. Observe que a mesma operação, com os mesmos números e com métodos diferentes, nós conseguimos achar o mesmo resultado. E isso a matemática nos possibilita, né? Precisamos ficar engessados sempre com o mesmo método. Podemos estudar e procurar novas formas de ampliar o nosso conhecimento. E essa foi a nossa aula sobre a subtração e as suas propriedades. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula.